Oi, boa noite, Ju. Tudo bem? Tudo bem. Que bom, que bom. Estamos aí com as nossas pessoas queridas convidadas chegando Muito também, né? Para esse bem-vindas. nosso. Muito bem-vindas todas. Pessoas conhecidas aí, minhas, suas. Uhum. Muito bem, Sim, muito pessoas bem. que participaram de trabalhos com a gente, pessoas da família. Vai ser uma live que a gente vai falar sobre histórias de amor e já vai chegando muita gente que participa dessas histórias de amor, assim, né? Em várias áreas diferentes das nossas vidas, né? Sim, verdade. Nossos amores familiares, as pessoas que compartilham suas histórias de amor com a gente, que são um tipo de amor, né? As pessoas que a gente atende também são do nosso amor. São. Olha, a Rô chegou. Oi, Rô. Muito bem, muito bem. Bom, então, vamos chegar também, né? Inteira. Uhum. Eu quero apresentar a Ana, quero que a Ana se apresente também, né? Porque a live está sendo transmitida no meu perfil, então normalmente as pessoas já vão me conhecer, né? Uhum. Fala um pouco de você, Aninha, para as pessoas te conhecerem também. Ok, então, eu sou psicóloga, sou psicodramatista, e sou contadora de histórias, né? Esses são os perfis profissionais, assim, né, que se encontram aqui para a gente conversar nessa live. É, mas isso, assim, além disso, né, assim, é, eu tenho um companheiro lindo, que é o Fabiano, que está aí já me Tá? vendo, né, incentivando. Tenho dois filhos, estou aqui quarentenada, como todos vocês, e aproveitando esse tempo para falar sobre os temas bonitos e interessantes das nossas vidas. Isso aí. Isso aí. E além de colegas, né, Ana, assim, que a gente se conhece do psicodrama e a gente também tem uma história de amizade muito interessante, né? Muito boa, muito bonita. Interessante é uma palavra muito pequena, né? Para essa relação. Eu acho que a nossa amizade, eu concordo, tem muita história bonita. Eu acho que a gente se conhece de muitos carnavais e várias histórias de amor uma da outra, né? É mesmo, até você dá vontade de chorar. Vamos lá, segura a live Vamos, e vamos lá. segura que é emocionante. Mas, e a gente fez um trabalho muito legal, que nasceu dessa amizade. Eu acho que foi um trabalho muito forte porque nasceu dessa amizade. Eu e a Ju, a gente, vou contar para quem não sabe, assim, né? Isso. Mesmo quem participou do trabalho talvez não saiba dessa parte. A gente foi morar muito pertinho uma da outra. Então a gente promovia uns cafés da manhã terapêuticos entre nós. E aí a gente ia visitar uma outra, um dia a gente começou a conversar sobre essa questão das histórias de amor e Sim. decidimos fazer um trabalho em grupo, aonde as pessoas passariam por. Foram 4 encontros coletivos e um individual, não é isso, Ju? Isso mesmo, isso mesmo. E aí, em cada encontro, a gente ia pegando um aspecto que influenciava de alguma forma a construção das histórias de amor, do conceito de amor que a gente carrega ao longo da vida, né? E no final desse trabalho, nós duas escrevíamos uma metáfora terapêutica sobre o amor para as pessoas que passavam por essa experiência, né? Algumas pessoas que participaram desse grupo estão presentes, né, nesse momento, e Então, foi muito legal. Para nós duas foi muito bonito, assim, fortaleceu a amizade, fortaleceu o papel profissional, né? E inspirou muitos insights sobre as nossas histórias de amor também, né, Ju? é verdade, é verdade. E aí a gente estava relembrando isso, e aí alguém que participou, a Kelly, foi um belíssimo trabalho, inesquecível, gratidão. Que lindo, Kelly, obrigada. E o Fabiano, seu digníssimo marido, está perguntando o que é uma metáfora terapêutica. Quer contar, Ah, Aninha? vou. Então, a ideia, qual que era a ideia dessa metáfora terapêutica, né? É, as pessoas passavam por aquela experiência no grupo, né? Assim, cada encontro falava um pouco sobre as influências familiares, as influências sociohistóricas, né? O contexto sociohistórico que influenciava o amor, né? Que cada um esperava, a percepção de amor que cada uma tinha.
E aí, no final, o que a gente fazia? A gente escolhia um personagem, construía um personagem e um enredo que fizesse uma analogia do que a pessoa estava vivendo, né? Uma metáfora terapêutica nos ajuda a compreender algo que de forma simplesmente racional fica muito difícil compreender, né? Então, quando a gente transformava uma das integrantes num rio, né, que ia de encontro ao mar, para falar sobre essa questão dos desafios e dos medos da gente encontrar alguém, né? Quando a gente encontra alguém, a gente deixa um pouco de ser quem é e se torna, né, algo mais expandido, assim. Então a gente usava a metáfora de um rio encontrando o mar, a gente usou as metáforas de um pássaro, né, que deixa a gaiola, que é um lugar seguro, e vai em busca da liberdade. Então a gente ia percebendo qual que era o núcleo, assim, né, na nossa percepção, claro, né, é, tudo relacional. Então, o que a gente conseguia enxergar daquela pessoa durante a vivência, a gente dava esse feedback através dessa metáfora terapêutica, contando para ela essa história. E toda metáfora terapêutica ela vai ter um começo, um meio e um fim. E ela tem um desafio, né? A gente escrevia o desafio e propunha para a pessoa qual que era a habilidade que ela tinha, que a gente observava no grupo, que era uma força dela, que podia auxiliá-la na transformação desse desafio que ela tinha a enfrentar para realizar o amor que ela desejava, né? Sim. Vou complementar um pouquinho, posso, Ana? Claro. É que é isso, como a gente tinha 4 encontros, nos 3 primeiros encontros a gente propunha vivências de psicodrama, a gente propunha o que comumente as pessoas chamam de dinâmica de grupo, né? E a gente ia percebendo na história das pessoas quais que eram os anseios dela, quais que eram as buscas, e aí a gente escolhia um personagem, escrevia uma história que colocasse aquilo de forma simbólica e que a gente também colocava no final um caminho que a gente achava interessante, né, para a busca dessa pessoa. Sim, Foi um trabalho. E é importante frisar assim, que a gente não tirou as coisas da nossa cabeça só, não, apesar da gente ser muito criativa. Né? Tem toda uma metodologia de escrita de metáforas terapêuticas que a gente estudou, né? Durante o curso de psicodrama, a gente fez aula sobre essa temática, depois a gente se aprofundou nos livros seguintes, né? Então, para construir história, a gente seguiu uma metodologia específica sobre construção de metáforas terapêuticas. Isso mesmo, isso mesmo. E foi um trabalho realmente lindo. Acho que para as pessoas que participaram, a Kelly estava dando o testemunho dela aqui agora há pouco, para nós também, né? Eu acho que foi de muito crescimento. E a partir daí a gente seguiu os nossos caminhos, né? O último grupo que a gente fez foi em 2016. Depois, em 2017, a gente chegou a fazer uma vivência de um dia, né? Naquela imagem do amor. Depois a gente até buscou abrir outras turmas, mas não teve quórum, a gente seguiu os nossos caminhos. A Ana vem desenvolvendo um trabalho lindo de contação de histórias, né, Ana? Eu acho que esse trabalho foi um trabalho muito marcante para mim, porque eu acho que eu coloquei para fora o desejo de mergulhar mesmo nas histórias. Eu acho que elas já faziam parte da minha vida há muito tempo. Eu lembro que quando eu era criança, eu pegava o ônibus escolar e aí entrava no ônibus escolar e passava o trajeto inteiro contando todos os filmes que eu tinha assistido no final de semana para os meus amigos. E aí, assim, é uma memória afetiva tão marcante, e dentre outras, né, as histórias que eu escutei, né? E aí, eu acho que esse trabalho puxou para fora esse afeto que eu tenho em construir as histórias, em escutar, em me relacionar com elas, sabe? E aí, eu fui seguindo depois desse trabalho nesse caminho de contação de histórias. Fui fazendo curso, workshop, fui lendo mais história, fui contando mais história, né? Eu fui mergulhando mais nesse universo e acho que esse trabalho ele foi um divisor de águas para mim nesse sentido, assim. Tanto para eu compreender um pouco mais qual é o meu conceito, qual é o conceito que eu construí ao longo da minha vida de amor, né? E aí poder lidar melhor com as minhas interações amorosas, quanto para mergulhar nas histórias. Sim, sim. E tá aí, né, contando histórias lindamente. De vez em quando solta um vídeo no Instagram, né?
Vale a pena seguir. E eu, por minha vez, mesmo antes do nosso trabalho juntas, né, Ana, eu já tinha feito alguns workshops sobre o amor e segui nesse caminho depois. Até bom falar, né, que esse ano eu estou desenvolvendo um trabalho, modéstia à parte, muito legal também, com rodas de conversa online, em que a gente também troca ideias sobre o amor, sobre as nossas narrativas amorosas. Então, assim, a gente compartilhou um trabalho numa ocasião e aí cada uma seguiu uma veia desse trabalho, né? Sim, e acho que tanto esse seu trabalho atual quanto o que a gente fez, tem uma coisa que é muito bacana, assim, né? Que é legal frisar, que acontece a parte vivencial, acontece a parte do compartilhar, que as pessoas compartilham as experiências que acessaram por causa da vivência, mas também acontece um momento de processamento, que é o quê? É a hora que a gente vai fazer um link em de tudo que a gente vivenciou com o que a gente estudou e trabalhou sobre o tema, né? E acho que esse trabalho que você está desenvolvendo das rodas de conversa é muito legal por causa disso, assim, que as pessoas vão interagir, mas ao mesmo tempo essa interação é toda pincelada pelo conhecimento que você já tem aprofundado sobre esse tema, né, Ju? Sim, é isso mesmo, bem verdade. Bom, e aí, a gente está aqui contando um pouco do nosso histórico, mas o propósito da gente compartilhar essa live hoje é conversar um pouco sobre as histórias de amor na vida de todos nós, né? Tanto que a gente puxou esse nome do workshop que a gente já fez, Era Uma Vez o Amor, e colocou um subtítulo que é esse, Histórias que nos Constituem. Então, vamos entrar um pouco no assunto, né, Aninha? Vamos. Acho que quando você me chamou para falar sobre esse tema, conversar com você aqui sobre esse tema, a primeira coisa que me veio é o tanto que essa temática tem muito a ver com o que eu tenho estudado com relação à contação de história, né? Por quê? Porque eu tenho estudado muito narrativas diferentes. E aí, uma das coisas muito fascinantes é que a gente às vezes não se dá conta, é que a gente é permeado por várias narrativas diferentes. Como assim, né? Eu, por exemplo, assim, eu posso contar a minha história como filha mais velha, eu posso contar a minha história como mulher, eu posso contar a minha história como mulher branca, né? Eu posso contar a minha história como mineira, né? São todas perspectivas sobre a minha história, né? E ao mesmo tempo, elas todas me permeiam. E eu conhecer um pouco mais sobre a força que essas narrativas têm na minha vida, me ajuda, por exemplo, a compreender qual que é o conceito que eu fiz de amor da minha vida. E aí, vou dar um exemplo pessoal, né? Assim, ao longo da minha vida, eu fui construindo uma perspectiva e um conceito de amor muito associado à questão da admiração, por exemplo, né? Pelo contexto onde eu vivi, pela família que eu nasci, né, assim. E aí eu fui ao longo da minha vida compreendendo que a admiração faz parte do amor, mas que o amor não é só isso. E que eu entender o amor só ligado à admiração dificultava uma série de dinâmicas na minha interação amorosa. Isso só foi possível porque eu fui compreendendo quais eram as narrativas que estavam permeando, né, a minha história de amor, a minha história com o amor, pensando assim, né? A minha história com o amor. É muito forte isso que você está falando, né? Que é isso, a gente vai tendo acesso na nossa vida desde sempre, desde o início da nossa vida, há várias histórias de amor, né? Desde as historinhas que a gente escuta, os contos de fada, os desenhinhos, né? As histórias de amor que a gente vê ao nosso redor, na nossa família. E a gente usava muito desse conceito também, né, Ana, no workshop, de que a gente vai criando o nosso dicionário amoroso, digamos assim. Né? A gente vai criando uma narrativa, a partir das narrativas amorosas que a gente acessa, a gente vai criando a nossa narrativa amorosa. Que é, então amor é isso, né? Então, como você estava dizendo, amar é, igual tinha aquele álbum de figurinhas, né, lá dos anos 80. Amar é. Então, amar é quando você admira alguém, né? Ou quando você se sente muito admirada,
né? Então a gente vai criando um enredo nosso, que a gente cria individualmente a partir das coisas que a gente acessa, e é claro que a gente cria também coletivamente na nossa cultura, né? Na nossa sociedade. E isso que eu estava dizendo mesmo, né, Ana? Assim, a gente conhecer a forma como a gente lida com o amor é algo muito empoderador, né, para dizer uma palavra aí que está até um pouco desgastada, mas que faz sentido, né? A gente compreende melhor, né, o nosso funcionamento. Há pouco tempo eu estava conversando com uma outra contadora de história que eu gosto muito, a Emily, e ela estava me apresentando essa proposta de ser autora da própria história, que esse é o empoderamento à força, né? Que a gente muitas vezes se sente personagem de uma história que outra pessoa está escrevendo, né? E eu acho que, de alguma forma, conhecer um pouco melhor dessas narrativas que nos permeiam, que não significa que a gente vai ter força sobre elas, né? A gente vive um mundo que é muito injusto em várias, né, em várias dinâmicas. É um mundo machista, é um mundo racista, né? Assim, nem sempre as relações familiares são relações só de amor, né? Às vezes tem relações que são de amor, mas também são de violência, também são de abandono, né? Algumas coisas eu não vou conseguir apagar, elas são maiores do que eu, né? Mas eu posso encontrar um lugar e uma maneira de contá-las que eu sinta que eu estou me apropriando delas, que eu sinto que é a minha história, que sou eu que estou contando, né? E aí, nessa perspectiva, eu acho que é interessante a gente ir olhando para a nossa própria história. Às vezes a gente precisa olhar um pouco para trás para entender que influências são essas, né? Então, é importante a gente olhar geracionalmente, né, para a relação dos nossos pais, para a relação que os nossos irmãos e irmãs têm com os parceiros, né? E a gente não necessariamente repete a história dos pais pensando nisso, né? Às vezes a gente coloca a história dos pais num polo negativo, né? E por colocar um polo negativo inteira, né, assim, num polo negativo, a gente acaba se fechando para viver coisas fundamentais num relacionamento, né? Por exemplo, assim, se eu presenciei uma relação de extrema submissão, por exemplo, né, eu posso ficar muito horrorizada com a ideia da dependência, né? E dependência e autonomia é uma gangorra na relação, né? A gente conversava muito sobre isso no grupo do Era Uma Vez o Amor, né, Ju? Sobre essa questão da dinâmica da gangorra de poder, de autonomia, de dependência, que dentro de uma relação é necessário, né? Sim. Sim, vou aproveitar esse exemplo fictício que você deu aí, de uma pessoa que vive uma relação, vê na família dela, né, uma relação de muita dependência. Ela pode, por exemplo, fazer um pacto consigo mesma, porque a gente faz isso quando a gente é criança, né? Quando eu crescer, eu não vou viver esse tipo de relação. Quando eu crescer, eu vou fazer diferente. Né? E a gente faz isso de uma forma assim tão orgânica, né? Que às vezes a gente nem percebe. E aí é prestando atenção na nossa história, nas histórias que nos marcam, que a gente pode se conhecer um pouco mais, né? E discernir isso, né? E poder fazer escolhas mais saudáveis. Olha só, o Marcelo fez uma pergunta aqui que o Fabiano está lembrando, eu vi. Se o amor é sempre para o outro, não é isso que ele colocou aqui? E o Fred também colocou um outro comentário que eu acho que complementa bem com esse, que é se amar principalmente. Acho que a gente pode falar um pouquinho disso, né, Ana? Pode. Acho que assim, primeira coisa, a gente está falando do amor, mas, por exemplo, no workshop que a gente fez, não era uma vez, a gente escreveu uma história da pessoa com o amor. Era uma relação com o sentimento. E esse sentimento, ele acontece com pai, mãe, irmãos, amigos, né? Especificamente nesse trabalho, a gente fez como é que se fala? A gente deu foco à questão da dinâmica sexual e amorosa, assim, né? Com um parceiro ou parceira, né? Porque realmente é muito amplo, assim, né? O amor cabe todas essas interações, né? Eu amo a Ju e eu me sinto muito amada,
né? Assim, Sim, acho que as relações de amizade, principalmente na nossa vida contemporânea, elas são muito fortes, né? A gente deu esse foco no workshop porque a gente compreendeu que essa experiência do amor romântico, vamos chamar assim, ela é quase uma ditadura da nossa geração, né, do nosso tempo, assim. Antes, séculos atrás, a gente tinha muito essa dinâmica com a religião, né? O grande êxtase vinha da religião. Hoje, se você olhar o grande êxtase, é, ele é ele é vendido através da interação romântica amorosa, né? Então a gente deu foco especificamente nisso, mas não, Marcelo, o amor, ele pode acontecer em várias áreas, em várias relações, né? É na família, é na espiritualidade, né? É com os amigos, né? E consigo mesmo, claro. Acho que pensar que o que eu compreendo que é amor, eu acabo agindo dessa maneira comigo mesma também, né? sim, e é um outro ponto também, né, Ana, que até pegando nisso que a gente estava desenvolvendo, na ideia que a gente estava desenvolvendo agora há pouco, nas nossas vivências primeiras de amor na nossa família, a gente Uhum, vai criando um modelo mesmo, uma narrativa do que é a relação amorosa. Quando a gente vê as uhum, pessoas se amando, como elas uhum, manifestam amor, como são os comportamentos de amor, o que é dito, o que é não dito. Mas a gente também tem um outro aprendizado que é fundamental desde a infância, e isso a gente estuda muito, né, na psicologia, no psicodrama, que é nessas primeiras relações amorosas, eu vou entendendo quando eu me sinto amada e quando eu me uhum, sinto não amada. Então, por exemplo, eu pequenininha, eu entendo que é quando eu faço as coisas certas, por exemplo, quando eu não dou trabalho, que a minha mãe e o meu pai me admiram, né? Então, eu uhum, começo a atribuir né, a associar a minha autoestima a isso. Então, eu quero sempre fazer as coisas certas para ter admiração e amor. Né? Ou é quando eu, sei lá, quando eu demonstro muito carinho pelos outros e cubro a mamãe uhum, de beijo, e aí é nessa hora que eu me sinto amada. Então, a gente uhum, também tem um aprendizado desde muito pequenininha e pequenininho do que é o amor pela gente mesmo. Né? Então, uhum. é um aprendizado do que é uma história de amor e um aprendizado de quando eu me sinto amada. Sim, sim. Uhum, Acho que esse é um exemplo ótimo, né? E assim, a uhum, gente seguindo ao longo da vida, outras coisas vão nos influenciar né? Também. Por exemplo, uma coisa que aparece no consultório com uma certa frequência, assim. Chega num determinado momento, né, assim, final da infância e início da adolescência, em que a gente começa a aprender quais são as relações amorosas e românticas que nos são permitidas e aquelas que são proibidas, né? Então eu vou uhum, entendendo, por exemplo, que dependendo da família que eu nasci, e assim, no nosso contexto social ainda é muito preconceituoso, né? Então, eu vou entendendo, por exemplo, que dois homens ou duas mulheres é algo que não cabe, né? Então, se o meu desejo e o meu amor aponta para uma pessoa do mesmo gênero, assim, eu vou viver uma série de dificuldades, assim, de empecilhos para conseguir admitir isso para mim mesma, né? Ou a questão da interação social, assim, como é que ela marca também essa questão das dinâmicas amorosas, né? Então, assim, o que pode, o que não pode, o que é bonito, o que não é, né? Qual é o perfil de relacionamento que é considerado um relacionamento de sucesso, né? Qual é o perfil de relacionamento que vai ser um fracasso, né? E aí a gente vai olhando para a própria história, né? E vai dando nota, vai dando valor para o que a gente viveu. E isso é outra coisa que tem muito peso também. Mais do que viver os encontros e desencontros da nossa vida, tem o valor que a gente dá para isso, né? Muitas vezes, num processo terapêutico, a gente primeiro começa a desconstruir esse valor que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu assim, né? Porque nem sempre a gente aprendeu como um beabá, né? Mas a gente aprende porque esse ar social, esse contexto, a gente vai respirando ele, né? E a gente dá um uhum, valor para isso, né? Muitas vezes a gente tem que retirar esse valor para ir compreender o que eu senti naquela situação e aí colocar essa vivência num lugar legítimo, assim, né? A gente estava uhum, conversando há um tempo atrás, né, Ju? Falando como que
a gente vive vários encontros e desencontros ao longo da vida e eles não necessariamente significam fracassos, né? Eles Sim, significam que são histórias que têm começo, meio e fim. Assim como filmes e histórias diferentes num livro, nem sempre o final é feliz, eu vou colocar entre aspas, né? Porque é um final padrão, né? Muitas vezes as histórias têm outros finais e são finais lindos, né? sim. É, voltando um pouco no Era Uma Vez o Amor, o nosso último encontro era sobre como é que a gente termina os ciclos, né? Como é que a gente fecha. E isso é super importante, porque tem a ver com responsabilidade afetiva, relacional, né? Eu tenho que saber fechar as histórias para mim e para os outros também. Sim, saber dizer adeus, né? Que é uma Ah, coisa que não é tão assim endeusada na cultura de amor, né? Que a gente vive. Vamos dar exemplos? vamos. Vamos. Que assim, como a Ana é contadora de história, aguardem que vai ter contação de história, mas vai ser daqui a pouco. Porque a gente quis falar também das nossas diversas narrativas né, a respeito de histórias de amor. E aí a gente escolheu uma música, né? Eu escolhi uma música. Eu não vou cantar, eu vou nos poupar disso, mas eu vou ler a letra de uma música, porque também uma narrativa de amor. Porque é isso, né? Eu tenho trabalhado isso muito lá nesse trabalho que eu estou fazendo atualmente, no Encontros e Desencontros. A gente também trabalhava isso, não Era Uma Vez o Amor, né, Ana? A questão das músicas de amor das canções de amor que a gente gosta, como elas também são um reflexo, né, daquilo que a gente admira, daquilo que a gente aprecia. Música é uma energia muito, muito, né, presente. Sim, sim. Fabiano, lembrando dos meus tempos de DJ Valente, porque assim como a Ana tem uma história com a contação de história, eu tenho uma história com a música. Então, aqui, ó, eu trouxe até um livrinho de história, ó, que é o encarte do CD da Roberta Sá, em que ela gravou essa música que chama Cansei de Esperar Você. A Ana voltou. Voltei, Tem tô umas aqui, eu tô pessoas. lendo os comentários, mas vai Legal, lá, vai na música. joia. Então a música chama Cansei de Esperar Você, composição é da Dona Ivone Lara e do Delcio Carvalho. Então presta atenção numa narrativa, numa história de amor contida numa música, e eu acho que ela traz uma mensagem muito bonita, inclusive a respeito dos adeuses, né, que a gente estava dizendo. Olha só. Quando cansei de esperar você, vi minha estrela maior renascer. Vi minha vida mais colorida, cheia de encanto e de mais prazer. Vi quando o mar se abriu, deixando passar todo o meu sentimento. Até na chuva e no vento, vi a luz na poesia. Minha alegria voltou, brilhando no alvorecer, quando deixei de amar e esperar por você. Ah, que bonito. É. Né? Acho que Às isso... vezes vai lá, vai lá. Não, não, pode continuar. Fala o que Que você às quis vezes bramar. é isso, né? Muitas vezes a gente associa o fim apenas à tristeza. E, claro, o fim é triste mesmo. O fim dos nossos desenvolvimentos amorosos, o fim do amor, o fim da vida, né? É triste, mas outras coisas se abrem, né? Também com o fim. A desapegar é uma arte, né? Uhum, Eu acho sim. que essa É, música a traz isso. Ângela contribuiu com a gente, falou: demorei a aprender a dar a Deus, mas hoje percebo quanto foi necessário para o meu crescimento profissional. E é isso mesmo, né? É isso mesmo, Ângela. Sim, A gente cresce muito quando a gente aprende a dar a Deus, e aí a gente se permite viver a tristeza, o alívio, né? E se abre para o novo, né? Porque eu acho que pensando nessa dinâmica cíclica, assim, né? É, uhum, fecha-se uma história, assim, outra começa, né? Assim, e sim, quando a gente fica muito agarrado, né, às histórias que não tiveram os finais que a gente gostaria, a gente fica arrastando essas histórias, né, de alguma forma, para os novos enredos que a gente está tentando construir, né? E aí um dos uhum, grandes desafios também é aprender a desapegar e compreender que algumas histórias terminaram de forma precoce, que eu não gostaria que fosse assim, né? Ou que eu não aham, tive o posicionamento que eu gostaria, né? Né, no fim dessa história. Acho que é sim. um dos nossos desafios também, aprender a dizer adeus. Sim, sim, sim. Ó, esse tema suscitou
nosso público. Vamos ver. As pessoas estão lembrando aqui de Drão, que é uma música linda do Gil também, e que também fala do fim de uma relação. Essa música é maravilhosa. Se bobear, a gente até chora. Então, vamos para frente. Né? Ela é maravilhosa mesmo. Janaína, querida, que a gente dirigiu um psicodrama dela sobre finalizar ciclos. E aí é isso que as pessoas estão falando, né? Hoje vejo que sim, teve um fim honesto. Eu acho que entender que o fim também faz parte do amor é um dos aprendizados, assim, ao longo da nossa vida, né? Compreender que o amor tem começo, meio e fim, né? Como vai ser esse fim, a gente não sabe, nem sempre a gente tem controle sobre ele, né? Mas aprender a viver o fim é importante. A gente muitas vezes vê assim, né? Um relacionamento que termina e as pessoas falam, mas seu casamento não deu certo. Né? Porque a gente tem a coisa do relacionamento bem sucedido ser o felizes para sempre, né? Então aí a gente vai entendendo direitinho na prática como é que essas nossas narrativas de amor nos constituem mesmo nas nossas expectativas sobre o que é um relacionamento. Então deixa eu fazer um comentário importante sobre isso. Porque, assim, como contadora de história, que vai ser o meu comentário, né? Realmente, eu escuto muito isso, ainda mais, eu dou uma aula de mitodrama, lá no curso de psicodrama. E, de vez em quando, essa temática aparece. Tipo, mas a gente vai continuar contando contos de fadas para os nossos filhos e nossas filhas, e elas vão ficar esperando o príncipe encantado e vão só desejar um feliz para sempre no final? Gente, conto de fadas não é para ser usado como regra moral. Então, assim, se eu conto um conto de fadas, ele é um lugar, né, que é um repertório de personagens e um enredo que acompanhou várias gerações. A ideia é que todos aqueles personagens vivem dentro de mim, que vivem dentro daquela criança. Então, a criança vive a experiência de ser a Chapeuzinho, de ser o lobo, né? Eu vivo a experiência de ser a Cinderela, vai dizer quem não tem as irmãs más da Cinderela na cabeça, falando que você não faz nada direito, que esse texto não tá bom, que você não tá bonita hoje. Cinderela, Cinderela. Todo mundo tem essas vozes na cabeça, né? Assim, os contos de fada, eles são para ser usados numa dinâmica interna, né? E não como uma orientação moral, né? De forma nenhuma, assim. E aí eu acho que a questão é que muitas gerações, a nossa especialmente, assim, usou muitos contos de fada como uma orientação para a vida afetivo-sexual, assim. Encontre um príncipe, se case e seja feliz para sempre, né? Não é assim que acontece, né? Acho que eu prefiro pensar como o Vinícius, assim, né? Eterno posto que é chama e que, né, assim, ele é finito, assim, ele é uma chama linda que vai durar um tempo. Eu não sei se o meu corpo vai acabar antes dessa chama ou se essa chama vai acabar primeiro, né? Sim. Mas eu acho que você trouxe uma coisa super importante que eu queria colocar nessa nossa live, assim. Gente, continuem contando contos de fadas para os seus filhos, assim, leiam contos de fadas, mas não usem como orientação moral, por favor. Eu acho que isso é uma informação de saúde pública, né, Ana? Mas é isso. Mas quando a gente se liga nos contos de fada, a gente também é tão pequenininho, que as coisas se misturam na nossa cabeça, né? Então a gente acaba também entendendo aquilo assim, a vida é assim, então é desse jeito. Mas aí eu acho que cabe a postura também dos adultos orientadores, né, em volta da mãe, do pai, fazer essa distinção. Eu quero dar outro exemplo daquela história nossa. Vou dar um exemplo de uma história que eu vivenciei com a Ana. Nós somos amigas há muitos anos. E a gente, uma vez, num grupo de amigas nossas, o grupo da Luz Azul, que tem umas que estão por aqui, já vi, a gente estava conversando há alguns anos atrás, qual é a sua história, qual é o seu conto de fadas preferido, qual é a sua história infantil que mais te marcava? E a Ana, contadora de história, toda conhecedora da coisa, sua monografia da pós-graduação do psicodrama foi sobre contos de fadas, né, Ana? Então, assim, a Ana já está nessa pegada há muito tempo. E aí a minha história de criança preferida sempre foi A Bela e a Fera. Eu achava maravilhoso aquela história. E foi quando saiu o filme da Disney, eu era pré-adolescente, eu fui assistir no cinema, então assim, era uma
e antes disso, né? Já desde pequenininha essa história me marcava, e eu falei, ai, Ana, minha história preferida é A Bela e a Fera, achando assim, maravilhoso. Aí a Ana virou para mim, com essa cara que vocês estão vendo dela aí, falou, então, né, Ju, A Bela e a Fera é uma história de sacrifício no amor. Eu fiquei olhando para a cara dela e falei, como assim? Sacrifício, a história é tão linda. E é verdade, né? A Bela, ela só conhece a fera, que depois vem a ser o príncipe, porque ela foi para a prisão no lugar do pai. Né? O pai dela rouba a Rosa lá, tem uma treta, o pai ia ser preso, e ela vai no lugar do pai e ela se sacrifica. E aí, quando a Ana me deu esse tapa na cara, eu fiquei, né, me contou isso, que eu não tinha percebido até então, porque é isso, as histórias que têm um lugar muito afetivo dentro da gente, a gente não tem muito discernimento do que é o que, a gente só acha lindo. As histórias da nossa vida a gente só acha lindo, né? Então poder refletir sobre elas é também abrir os olhos, e eu percebi naquele momento, depois muita terapia aconteceu, né? De que na minha narrativa de amor pessoal, o sacrifício estava ali juntinho, né? Se eu amo, eu me sacrifico por você, né? Então, ter esse entendimento e entender como é a frase, Ana, que contos de fada não são... Não é uma orientação moral, né? Não assim. É orientação moral. Pode ser. Você não tem que fazer exatamente como a personagem. Eu acho que aí você pegou uma questão super importante, que é as crianças e nós, adultos também, a gente se prende num enredo, sabe? Assim, tem um enredo que se eu me identifico com um dos personagens, ele me ajuda a puxar essa história para fora, a minha história, né? Que legal, assim, veio uma consciência de algo importante para você, né? Sim. Sim, é isso, né? De perceber algo que era importante. Então é isso, a gente conhecer as histórias que nos marcam também pode ser um excelente instrumento de autoconhecimento, né? Assim, que história é importante para mim? Tá. Inclusive, tem umas pessoas aqui comentando, ganhando um tapa na cara agora, assim, o que a gente vai percebendo. Acho que fica um exercício para vocês que estão aqui conosco, também refletir nisso. Que histórias, né? Que histórias de amor, sejam contos de fada, seja história de filme, história de livro. A gente pediu isso no aquecimento, né? Eu fiz um story ontem pedindo para as pessoas pensarem nisso, assim, que história de amor marca a sua vida? E aí você pode refletir, assim, o que tem presente no enredo dessa história, né? Sim. Do que essa história fala? O que tem no enredo dessa história que você pode reconhecer na sua vida, né? Sim, acho que isso é importantíssimo, assim, que uma das coisas que que a contação de história tem me ensinado muito é o tanto que as histórias, elas são capazes de promover empatia, né? Porque o que o personagem faz é muitas vezes o que a gente chama no psicodrama de um duplo, né? Ele faz um duplo de mim, é como se ele colasse em mim e dissesse algo que está guardado aqui dentro, que muitas vezes nem eu tenho consciência, nem eu tenho como o Fabiano falou, nem eu tenho conhecimento que essa história está me constituindo, né? Então, o personagem vem, cola na gente e fala isso, seja, né, a Bela num conto de fada, seja princesa, seja um personagem de filme ou de livro que foi muito marcante para mim, né? Normalmente, atualmente a gente pode olhar com cuidado para esse personagem, para o que ele está vivendo, ele provavelmente está dizendo algo sobre mim, que está difícil de eu falar de outra maneira, de eu experimentar de forma consciente, né? Sim, sim, sim. Tá tendo tantos comentários que eu tô meio assim, né? a gente fala, a gente lê, né? Assim, muitas coisas interessantes sendo ditas, né? Sim, acho que essa dinâmica da gente pensar sobre as histórias vai suscitando uma vontade de falar sobre elas também, né? E é isso, assim, falar sobre fim, sobre sacrifício, tudo isso é falar de amor, né? Assim, falar sobre os tipos de amor diferentes que permeiam a nossa história, né? Assim, seja com os irmãos, com os amigos, né? Tudo isso é falar de amor, né? Tudo isso é falar de amor. Alguém falou aqui,
entender a finitude das relações afetivas, uma vez que a nossa cultura nos ensina a viver com o outro como sinônimo de posse. Sim, eu acho que a nossa cultura faz muito isso. A Paola fez um comentário aqui há mais tempo, já ficou lá para cima, mas acho que era sobre a coisa do esperar e do buscar, né? Que eu acho que também é uma Falando da música, reflexão isso eu acho da que é uma coisa música. interessante também que a música traz, é que muitas vezes é importante a gente finalizar uma história que não aconteceu, né? Assim, Uhum, o amor platônico é algo que a gente vive muitas vezes na adolescência, né? Assim, mas também na idade adulta, né? Quando a gente ama, mas essa história não acontece, assim. Abrir mão de um sonho também é muito difícil e é importante, né? Para eu poder me libertar e poder viver o que há de real, de possível na minha vida, né? uhum. Sim, sim. Às vezes poder se desapegar até disso, né? De um aspecto do sonho, de um ideal, né? Isso. Alguém também comentou sobre repaginar o amor, eu acho que era viver uma relação com outra. Eu não vou ficar rolando muito aqui, não, porque senão a gente Uhum. desconcentra também. Vou falar o que eu lembro. De viver um amor com outra roupagem, talvez seja isso, né? Às vezes o amor tem fases, né? Uma fase que é mais apaixonada, outra fase que é mais companheira. Mas também fico pensando em repaginar as nossas ideias e ideais sobre o amor, né, Ana? No sentido de que de repente o que a gente quer do amor é uma coisa, e na medida em que a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai mudando a nossa percepção, né? Falar, como você deu o exemplo mais cedo, eu associava o amor a ser admirada. A partir do momento que a gente passa a se conhecer, a gente pode falar, tá, e você deu o exemplo completo, na verdade, pensar, tá, amor pode ser isso, mas não é só isso. Né? Eu acho que Sim, aí vai o trabalho mesmo da nossa reflexão, do nosso autoconhecimento. sim. E eu acho que o amor se transforma também, considerando outros comentários que vieram, assim. Uhum. Acho que é possível, sim, o amor romântico se tornar uma amizade, né? Assim, ou a Sim. amizade se tornar o amor romântico, né? Eu acho que o ser humano, às vezes, nós especificamente, a gente ainda fica pensando muito em caixinha, assim, né? Tem que ser uma coisa, só pode ser isso, não pode ser a outra. E a verdade é que o amor é algo muito fluido, assim, né? E ele vai se transformando à medida que eu vou me transformando. A mulher que eu fui me tornando ao longo da vida foi, de alguma forma, mudando a maneira como eu experienciava o amor, né? Essas coisas Uhum. não estão dissociadas, né? Sim. E aí trouxe uma outra coisa importante que é ser considerada. A gente vive mesmo experiências diferentes de amor ao longo de uma mesma relação, né? É, É. como diz o Moreno, assim, ele usa o conceito de conserva cultural, né? E acho que se você tenta conservar o amor, aí é que você mata ele mesmo, né? O que É. acontece é que se você fica conservado numa ideia de que o amor é só paixão, você vai ficar matando uma relação depois da outra, sempre em busca daquele sentimento que você está chamando de amor, né? Agora, se você Uhum. considera que o amor, ele se transforma ao longo de uma relação, você pode experienciar diferentes faces do amor romântico mesmo, considerando com uma companheira ou um companheiro, assim, né? Uhum. Então, acho que isso também é importante, né? Vocês falaram um pouco sobre isso na live anterior, né? Que A live a com a parte do Dolores, né? Uhum. A Dolores entrou aqui em algum momento, não sei se ela ficou. Se tiver, Dolores, um beijo. A gente falou disso sim, a gente falou dos componentes do amor, né? Da paixão, da intimidade, do companheirismo também, né? Ô, Aninha, a nossa hora já está quase dando. Assim, embora a gente Uhum. tenha saído e entrado de novo, então a gente até tem mais tempo, mas eu acho que Uhum. vamos respeitar os nossos próprios limites também. Vamos, que eu tenho dinâmica com duas crianças dormindo em casa, tenho que aproveitar o sono delas Justamente, para fazer várias coisas, além de sim, live. além de live, pois é. Então, assim, eu queria, vamos finalizar você contando a história, que eu acho que assim, vai ser o grande finale mesmo, a Ana contando uma história. Mas antes disso, eu quero só aproveitar esse assunto que a gente está para dar uma divulgada nesse trabalho que estou fazendo agora também,
que é o Encontros e Desencontros, uma jornada sobre relacionamentos amorosos. A gente está tendo uma roda de conversa por mês, pelo Zoom, né? Agora não podemos nos encontrar pessoalmente, mas tem sido muito legal, muito rico. Nem eu imaginava que essa experiência de conduzir grupo de uma maneira reflexiva, né? Não é terapia de grupo, é uma roda de conversa online. Nem eu imaginava que fosse ser tão interessante, gratificante, profundo. Então, assim, no meu perfil tem mais informações, no site tem Ser em Relação, e tem sido muito legal. A participação nesses encontros é gratuita, então é se inscrever e vir, né? Eu acho que é também, eu acho não, tenho certeza, que é uma extensão do trabalho do Era Uma Vez o Amor, como a gente está lembrando aqui. Né? Sim, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu acho que vale muito a pena parar um pouco e pensar sobre essa dinâmica de encontros e desencontros que cada um de nós tem na própria vida, e aos poucos se sentindo mais autor da própria história. É isso mesmo, assim, tem sido muito legal, tem sido uma alegria conduzir esse trabalho. Gente, eu vou falar agora aqui do jeito que eu falo com a Ana como amiga, mas eu não vou perder essa deixa de jeito nenhum. Tiana, conta uma historinha. Conta uma história. Então, para a gente finalizar, eu vou contar uma história que é uma história sobre o amor mesmo. É um mito, chama Eros e Psique. Essa história é uma história longa, eu vou tentar fazê-la o mais enxutinha possível, o mais dinâmica possível, né? Então, na Grécia Antiga, vivia um rei que tinha 3 filhas maravilhosas. Todo mundo chegava até o palácio desse rei para ver a beleza, para admirar a beleza das suas filhas. E mesmo considerando que as 2 mais velhas eram muito bonitas, a mais nova, que se chamava Psique, era uma beldade impressionante. Acontece que ela era tão bonita que as pessoas começaram a compará-la a Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza. A Afrodite, quando ficou sabendo que uma mera mortal podia estar roubando a admiração dos homens, que era destinada a ela, ficou furiosa. E além de bela, ela era vingativa. Então, ela pede para o seu filho, Eros, também conhecido como Cupido, pede que Eros fira Psique para que ela se apaixone pelo mais vil dos homens. E assim ela tenha a pior história que uma mulher poderia ter. Eros, que era um filho obediente, pega suas flechas e segue em direção a Psique. Ele entra no quarto dela à noite e quando ele se aproxima e vê o rosto de Psique, ela é uma mulher tão bonita que ele se assusta e acaba se ferindo na própria flecha e se apaixona por ela. Ele então arquiteta um plano para que ele possa viver com Psique esse amor. O pai de Psique começava a desconfiar que tinha alguma coisa errada com a filha, porque apesar dela ser muito bonita, nenhum homem propunha casamento para ela. Ele então vai até um oráculo, o oráculo de Apolo, para poder perguntar aos deuses qual era o destino de sua filha. O oráculo então responde ao pai de Psique que o destino dela era se casar com um monstro alado terrível, que ela devia ser vestida com as roupas de núpcias e amarrada no alto de um rochedo. O pai fica tristíssimo, mas obedece às leis dos deuses. Leva então Psique até esse rochedo e lá ela fica vestida de noiva. Exausta, ela adormece. E o vento zéfiro carrega ela do alto do rochedo até as portas de um lindo palácio. Quando ela acorda e vê aquele palácio maravilhoso, ela entra e percebe que está num ambiente mágico, porque ela não vê nenhuma pessoa, mas todos os seus desejos eram atendidos. Ela tinha uma mesa farta, ela tinha um banho quente, ela tinha uma cama confortável e tudo era tão bonito, mas ela nunca via ninguém. À noite, ela se deita para dormir e sente ao seu lado um outro corpo. Ela leva um susto, mas o medo não permanece. Ao ser tocada por esse outro corpo, ela começa a sentir uma sensação de êxtase, de amor e se entrega àquele homem ao lado dela. Eros, que é
esse outro corpo que visita a Psique todas as noites, então diz a ela que ele é o marido dela e que eles vão viver juntos, mas que ela não pode vê-lo de forma nenhuma, porque a visão dele seria intensa demais para ela. Ela aceita e eles passam algum tempo vivendo assim. Mas Psique vai ficando muito sozinha e muito triste. Então ela pede ao marido que deixe as irmãs visitá-la. E Eros consente, né? Mas diz a ela, quando elas chegarem aqui, a inveja vai tomar conta do coração das suas irmãs. Então, não escute nenhum dos conselhos que elas lhe derem. Zéfiro, então, traz as irmãs de Psique e quando elas veem aquele palácio, imediatamente a inveja toma conta da alma delas. Elas, então, começam a perguntar para Psique quem é aquele marido, o que é que ele faz, quantos anos ele tem. E elas vão percebendo que ela não sabe muito bem responder, e ela se contradiz. E elas entendem, então, que ela nunca viu o marido. Então, elas começam a incutir em Psique a dúvida. Mas será que ele não é um monstro terrível? Em algum momento vai devorar você? Psique vai ficando com medo. As irmãs então dizem que vão ajudá-la e entregam para ela um candelabro e uma adaga. E fala, à noite, você espera ele dormir, e aí você acende o candelabro e enfia a adaga no coração, porque você deve matá-lo antes que ele mate a você. Psique, então, segue o conselho das irmãs, e naquela mesma noite, ela acende o candelabro. Mas quando ela vê Eros, aquele ser maravilhoso, ela estremece, deixa o punhal cair no chão e parte da cera cai sobre o corpo e ele desperta assustado. Enraivecido, ele voa pela janela dizendo que o amor não pode viver sem confiança. Psique desperta sozinha e desesperada e segue seu caminho até o templo de Afrodite mais próximo e pede desesperadamente à deusa do amor que atenda ao seu pedido de trazer o seu marido de volta. Mal sabia ela que ela estava pedindo para a sogra que a odiava. Afrodite então aparece para ela e diz, sim, eu vou te passar algumas tarefas e se você cumpri-las, eu vou te ajudar a reconquistar o seu amor. Afrodite então pede a ela primeiro que separe um enorme monte de cereais, de sementes de papoula, era trigo, alpiste, e ela deveria separar tudo em uma noite. Psique fica desesperada, sente que perdeu seu amor para sempre, mas naquela noite as formigas chegam no galpão onde ela estava e separam todos os grãos para ela. Quando Afrodite vê que Psique conseguiu cumprir a tarefa, ela fica furiosa, mas parte para a segunda tarefa. Pois bem, já que você cumpriu a primeira, na segunda tarefa você deve me trazer a lã dourada dos carneiros que pastam na beirada daquele rio. Psique então vai na direção dos carneiros, mas ela percebe que são carneiros muito ferozes, que se ela chegasse perto deles, ela seria destroçada. Ela então começa a chorar e pensa que perdeu o amor para sempre. Mas aí os juncos da beirada do rio sussurram para ela que os carneiros vão beber água no final do dia e que parte do pelo fica preso nas plantas próximas do lago, que era só esperar os carneiros dormirem e catar os pelos que ficavam presos nas plantas. Psique então apresenta a Afrodite a segunda tarefa realizada. E aí você imagina a deusa do amor ficando cada vez mais furiosa. Na terceira tarefa, Afrodite diz a ela então que ela deve trazer uma água especial de um rio que corre no alto da montanha. Psique segue até lá, mas percebe que o rio ele é todo cercado de rochedos, que ela não vai conseguir chegar até lá. Ela então, desesperada, pensa, eu vou precisar de ajuda de novo. Mas ela já teve a ajuda das duas outras vezes. Então, dessa vez, ela olha para o céu e percebe que uma águia chega até ela, pega o vaso que ela carrega nas mãos, enche da água do rio e entrega a ela de novo. Afrodite não podia acreditar naquilo. Como é que uma mortal conseguia sobreviver àquelas 3 tarefas? E pensa, mas a última é impossível ela conseguir. Então, Afrodite diz a Psique, eu tô tão cansada, tô com a minha beleza muito cansada. Então eu quero agora que você vá até o mundo dos mortos, o submundo,
e traga um pouquinho da beleza de Perséfone, que é a rainha de lá. Psique não podia acreditar naquilo. Ninguém nunca tinha voltado do mundo dos mortos. Então, se ela fosse bem-sucedida em chegar lá, porque ela nem sabia como chegava, ela imaginava que voltar era impossível. Nesse momento, uma torre muito alta diz para ela aonde ela deve passar, na fenda de um rochedo para chegar até o submundo. E ensina a ela as 2 moedas que ela precisa levar para aquela de ida e volta do rio do submundo. Explica para ela como fazer adormecer o cão de 3 cabeças, que guarda os portões do submundo, e diz para ela expressamente: de forma nenhuma você deve abrir a caixa aonde Perséfone vai guardar sua beleza. Se você cumprir tudo dessa maneira, você vai ser bem-sucedido. Pois bem, Psique faz tudo direitinho. Leva 2 moedas, atravessa o rio, faz o cão de 3 cabeças adormecer com um bolinho, chega em Perséfone, Perséfone dá a ela guardadinho numa caixinha a beleza. Ela volta, faz o caminho direitinho. Quando ela está subindo para chegar de novo na fenda, ela já consegue ver assim o dia lá fora. Ela pensa: eu devo estar horrível, né? Depois de 4 tarefas como essa, eu estou acabada. Eros vai olhar para mim e ele nem vai me amar mais. Ela então pensa: quem sabe eu posso olhar só um pouquinho, quem sabe pegar só um pouquinho da beleza que a Perséfone colocou nessa caixinha? E ela abre. Quando ela abre, um sono mortal deita sobre os seus olhos e ela desmaia, ali mesmo nas escadas. Mas nesse meio tempo, enquanto ela passava por todas essas tarefas, Eros se recupera da ferida que o candelabro gerou no seu ombro. Ele então descobre toda a odisseia, toda a história que a sua amada passou para reconquistá-lo e resolve salvá-la. Vai até o submundo, guarda o sono mortal dentro da caixa de novo, entrega para Psique e diz: minha amada, vamos ficar juntos. Entrega essa caixa para minha mãe e enquanto isso eu vou organizar o nosso casamento. Eros então vai e pede a Zeus que interceda por eles. Afrodite entrega a caixinha para Psique entrega a caixinha para Afrodite. Ela tem que aceitar, né, o casamento dos dois, ainda mais depois que Zeus interveio pelos dois. Ela então come o fruto dos deuses, se torna imortal e os dois se casam e vivem imortais esse amor que eles tinham começado no começo dessa história. E essa é a história de Eros e Psique, que é uma história sobre despertar da paixão inicial e sobre todo o trabalho necessário para a gente construir um amor que seja duradouro, né? Acho que aqui na história eles viram, ele se torna eterno, mas no nosso caso é duradouro. Sim. Espero que vocês Diva. tenham gostado. Muito obrigada. E a gente se vê aí pela vida, né? Isso aí. Aqui, vamos finalizar então. Aninha, muito obrigada por nos presentear com essa história. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. Que papo gostoso, né? Eu espero que todo mundo tenha gostado também. Uma pessoa colocou aqui nos comentários, eu estava falando antes do Encontros e Desencontros, a pessoa perguntou como eu me inscrevo. No meu perfil, Ser em Relação BH, tem lá o link. Eu tenho um site também, que é serenrelação.com.br. Lá está tudo explicadinho, como é que inscreve. Então, não tem erro. Inclusive, eu vou até colocar na página inicial do site um texto que a Ana escreveu sobre essa historinha de Eros e Psique, que tem lá no Ser em Relação. Eu vou colocar na primeira página no destaque, que aí vocês podem ler, aproveitar mais um pouquinho, né? Que bom. Uma pessoa perguntando se a live vai ficar disponível. Sim, vamos tentar, porque a nossa live caiu no meio do caminho. Vou ver se eu consigo registrar as 2 partes. Vou colocar lá no IGTV, que aí a gente consegue colocar o vídeo grande, né? Que bom. Vamos deixar disponível, eu vou tentar baixar também, a gente vai disponibilizando aí, né? Aninha, um beijo, muito obrigada. Eu que agradeço, Ju, foi ótimo o nosso papo, muito, muito feliz de estar aqui conversando com você.
né? Eu Acho que também. tô com saudade das nossas conversas, dos nossos cafés terapêuticos, mas isso aqui Sim, foi um pouquinho, com várias outras pessoas junto contribuindo. Fico muito, muito feliz. Quero sim, agradecer sim. a presença de todo mundo, a família, os amigos, as pessoas que eu estou conhecendo agora, que estão me conhecendo agora. Sim, eu Muito também, obrigada. veio um monte de gente que era seu seguidor, alunas nossas, né, que estão aí, clientes. Obrigada, pessoal, obrigada mesmo pela companhia. Fizemos um grande café juntos Isso. aqui, né? Um beijo para todo mundo, boa noite e vamos indo, né? Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.